trabalho da disciplina de PF 3208, turma 1. Os integrantes do grupo são André Ângelo Taveira, Camila Lanete de Moraes e Marcelo Vasconcelos, que sou eu que farei a narração. Nosso tema escolhido foi tensão em barra fixa, utilizada geralmente para exercícios físicos. Analisaremos a barra por partes, sendo estas a barra principal, os suportes horizontais e os suportes diagonais. Apresentando um pouco mais a barra fixa, era feita de aço carbono, a densidade de 780 kg por metro cúbico, tirado do eletropol. A barra principal possui 1 metro de comprimento e 4 kg. O suporte horizontal, consequentemente, por ter meio metro, possui 2 kg, e o diagonal, por ter 0,25 metros, possui 1 kg. Para analisar a barra principal, dividiremos em 3 partes utilizando 2 cortes, que representam os pontos onde o ginasta irá segurar na barra. De posse destes dados, analisamos as equações para as forças verticais e também para o momento relativo ao apoio 1. Lembrando que o apoio 1 e o apoio 2 são iguais por simetria. Agora, analisando o primeiro corte entre 0 e L sobre 5, temos a função do valor da força cortante e do momento fletor em função da posição x. Lembrando que a força normal, neste caso, é 0. Agora, analisando o segundo corte, onde x está entre L sobre 5 e 4L sobre 5, temos que, novamente, a normal é 0, e novamente temos que a força cortante e o momento fletor são funções em função da posição x. Agora, indo para o terceiro e último corte, onde x está entre 4L sobre 5 e L, novamente calculamos as forças de equilíbrio e novamente descobrimos que n igual a 0 e que a força cortante e o momento fletor são funções da posição x. Lembrando que assumimos os demais valores como conhecidos. Agora vamos analisar as equações para o suporte horizontal. Agora estamos analisando o suporte horizontal, temos que considerar não somente as forças verticais e o momento relativo aos apoios, mas também as forças horizontais. Novamente percebemos relações entre os apoios e as demais componentes de força da barra. Agora faremos cortes nas barras para analisar suas equações de equilíbrio. O primeiro corte, entre 0 e d sobre 2, possui força normal nula, e a força cortante e o momento fletor são funções da posição x. Para o segundo corte, entre d sobre 2 e d, temos que a força normal desta vez não é nula, porém é constante e não depende de x. E finalmente, então, temos que no segundo corte, a força cortante e o momento fletor também são funções da posição x. Lembrando que, em todos os casos, a força cortante é uma função de primeiro grau de x e o momento fletor é uma função quadrática da posição x. E agora, finalmente, vamos analisar o suporte diagonal. Para analisá-lo, é importante separar as componentes em x e em y para poder obter as equações de equilíbrio. E novamente relacionamos o apoio às demais componentes de força da barra. Percebemos agora que, pelo fato da barra estar em diagonal, a normal dependerá da posição x, de uma forma de primeiro grau. Assim como a força cortante também irá ser uma dependente de x em primeiro grau. E o momento fletor, novamente, será uma função de x quadrática. Utilizamos a ferramenta de computador F-Tool para conseguir realizar os diagramas do nosso trabalho. O primeiro diagrama da distribuição de forças, levando em consideração o peso da barra e a força exercida pelo atleta, e o segundo é o diagrama referente à força normal. Agora temos os diagramas em relação à força cortante na barra principal e ao diagrama do momento fletor na barra principal. Analisando agora o suporte, levando em consideração a barra horizontal e a barra em diagonal, temos o diagrama da distribuição de força nas barras e também o diagrama da força normal, que neste caso não se limita apenas aos apoios, pelo fato de haver uma barra em diagonal. E agora temos os respectivos diagramas em relação à força cortante nas barras e o seu diagrama de momento fletor nestas mesmas barras. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.